A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e irmãs, alunos da Escola Dominical. No próximo domingo estudaremos a 11ª lição do primeiro trimestre da EBD, intitulada O Pai e o Espírito Santo. Nesta lição de número 11 da obra A Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas, do pastor Douglas Batista, desenvolveremos de forma teológica e pastoral a relação entre o Pai e o Espírito Santo na economia da salvação, destacando como essa comunhão divina se manifesta na transformação do crente, na condução espiritual e na herança eterna prometida aos filhos de Deus. Evidenciaremos que o Espírito não age de forma independente, mas em perfeita harmonia com a vontade do Pai, revelando a unidade da Trindade na obra redentora. Vamos iniciar nosso estudo? Preparados? Vamos em frente então. O primeiro tópico aborda a atuação do Espírito Santo como um instrumento do Pai para conceder ao ser humano uma nova condição espiritual. Mostraremos que a salvação não se limita ao perdão dos pecados, mas envolve uma profunda mudança de status, de escravo do pecado para filhos de Deus. No subtópico da escravidão à filiação, fundamentaremos que o Espírito Santo opera a libertação da escravidão espiritual, introduzindo o crente na família de Deus por adoção. Essa transformação é evidenciada em Romanos 8,15, que diz: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. A obra do Espírito concedida pelo Pai conduz o homem de uma condição de medo e servidão para um relacionamento íntimo com Deus. A filiação não é meramente simbólica, mas espiritual e relacional, permitindo ao crente chamar Deus de Pai. No subtópico da rebeldia a filhos legítimos, destacaremos que antes da ação do Espírito, o homem vivia em oposição a Deus. Contudo, o Pai, em sua graça, envia o Espírito para regenerar e legitimar os que creem como seus filhos. Esse processo é sustentado por Gálatas 4, 6 e 7, que diz: e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Essa passagem demonstra que o Espírito é o selo da filiação legítima, confirmando que os crentes agora pertencem à família divina, não mais como servos distantes, mas como filhos reconhecidos. No subtópico das trevas à plenitude do Espírito, enfatizaremos que o Pai liberta o homem do domínio das trevas espirituais, conduzindo-o à vida no Espírito. Essa mudança envolve iluminação, santificação e comunhão com Deus, conforme Colossenses 1, 12 e 13, que diz: dando graça ao Pai, que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o seu reino do seu Filho de seu amor. Assim, o Espírito Santo não apenas liberta, mas conduz o crente à plenitude da nova vida espiritual, capacitando-o a viver segundo os princípios do reino de Deus. No segundo tópico, apresentaremos o Espírito Santo como guia da vontade do Pai, aquele que orienta os filhos de Deus conforme o propósito divino do Pai. A vida cristã é, portanto, marcada por direção divina, transformação moral e submissão ao plano eterno. Mostraremos que a filiação se manifesta na condução espiritual diária. Ser filho de Deus implica viver sob a orientação do Espírito, conforme Romanos 8,14, que diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Essa direção não é apenas emocional, mas espiritual e ética, levando o crente a decisões alinhadas com a vontade do Pai. Enfatizaremos que o Espírito Santo atua no processo de santificação, ajudando o crente a vencer as inclinações da natureza pecaminosa. Isso é sustentado por Romanos 8,13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis.
O Espírito concedido pelo Pai capacita o cristão a abandonar práticas que desagradam a Deus, conduzindo-o a uma vida de obediência e santidade. Ressaltamos ainda que o Espírito não age de forma aleatória, mas segundo o propósito soberano de Deus. Sua atuação está em perfeita harmonia com os desígnios do Pai, conforme Romanos 8:27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E ele é que, segundo Deus, intercede pelos santos. Assim, o Espírito trabalha na vida do crente de acordo com o plano divino, conduzindo-o ao amadurecimento espiritual e à perseverança na fé. No terceiro tópico, ampliaremos a visão gloriosa dos filhos de Deus, mostrando que o Pai, o Filho e o Espírito Santo atuam conjuntamente na condução dos crentes à herança eterna. Reafirmaremos que a filiação espiritual concede ao crente o direito à herança divina. Essa verdade é claramente expressa em Romanos 8:16 e 17, que diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filho, logo somos herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. O Espírito confirma interiormente essa condição, garantindo ao crente a certeza da promessa eterna. Destacaremos também que a herança não é apenas espiritual, mas envolve a participação na glória de Cristo. Os filhos de Deus compartilham do destino glorioso do Filho unigênito, conforme reafirmado na mesma passagem de Romanos. Essa coerdeira implica tanto sofrimento presente quanto glória futura, demonstrando que a caminhada cristã faz parte do plano redentor de Deus. Lembramos que o Pai é soberano sobre o cumprimento das promessas. Ele determina o tempo apropriado para que a herança seja plenamente revelada, conforme Gálatas 4:1 e 2, que diz: digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas estar debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Isso evidencia que Deus conduz a história da salvação com sabedoria, preparando seus filhos para a plenitude da herança eterna. Concluímos reafirmando a perfeita harmonia entre o Pai e o Espírito Santo na obra da redenção. O Pai é o autor do plano salvador, enquanto o Espírito é o agente que o aplica na vida do crente. Juntos, conduzem o homem da escravidão do pecado à filiação divina, da vida carnal à santificação e da condição presente à gloriosa herança eterna. Assim, a lição revela que a Trindade não é um conceito abstrato, mas uma realidade viva que se manifesta na experiência cristã. A relação entre o Pai e o Espírito Santo demonstra o cuidado divino em formar uma família espiritual, guiada, transformada e sustentada até o cumprimento final das promessas de Deus. Chegamos assim, meus irmãos, ao final deste vídeo. Esperamos que esta síntese de nossa 11ª lição do primeiro trimestre da EBD tenha motivado cada um de vocês a estarem conosco no próximo domingo, em uma escola dominical bem pertinho de sua casa. Próxima sexta-feira, continuaremos estudando o livro de Salmos de uma forma exegética, pentecostal e de acordo com a tradição judaica da época em que cada salmo foi escrito. Por isso eu te convido, acesse nosso canal no YouTube, compartilhe, comentem, se inscreva para ser avisado